A maior rivalidade da história do MMA chegou ao fim. E quando eu digo maior rivalidade, é exatamente isso que eu tô dizendo, porque nunca na história do UFC houve uma rivalidade que durou 4 lutas. Então essa é literalmente a maior rivalidade da história do UFC. Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno se enfrentaram pela 4ª vez no co-evento do UFC Rio. Depois de 3 lutas com uma vitória para cada e um empate, finalmente tivemos o tira-teima. E a vitória final foi pro Brandon Moreno, que retomou o cinturão peso mosca do UFC em pleno Rio de Janeiro e foi hostilizado pela torcida brasileira presente. Tanto que ele foi escoltado cheio de seguranças para fora da arena. E a pior parte é que ele não fez nada de errado para merecer isso. Falando agora da luta em si, mais uma vez tivemos um confronto muito acirrado entre os dois, mas eu ainda vi o Moreno levemente na frente. Parecia mais uma vez aquele clássico confronto entre volume de golpes e potência. No caso, o volume era do Moreno e a potência era do Deiveson. O Moreno, inclusive, parecia estar focando em driblar esse poder de fogo, essa explosão inicial do Daiko, e drenar o campeão no início da luta, já que ele começou o combate tentando as quedas e evitando a trocação franca. Ainda assim, a maioria das combinações em pé lançadas pelo campeão interino, que é tecnicamente superior no boxe, estavam entrando no rosto do brasileiro. Primeiro round eu pontuei 10-9 para o Brandon Moreno. O segundo round foi bem mais acirrado, dá pra ver ali uma vitória do Figueiredo, mas eu achei que o Brandon também venceu por 10-9. O terceiro round foi o grande clímax da luta, foi o centro de toda a polêmica da noite. No início do terceiro round, Moreno conectou seu melhor golpe em toda a luta, um cruzado de direita que acertou o brasileiro em cheio, uma pancada tão forte que abriu um corte profundo logo abaixo do seu olho. Após ser atingido, o Deiveson reclamou com o árbitro, sinalizando que havia sido atingido por uma dedada no olho, mas o Herb Dean disse que não, que foi um soco e mandou a luta seguir. Só que nesse momento de distração do Deiveson, Brandon Moreno aproveitou e entrou em queda, colocando o brasileiro para baixo. E uma vez no chão, o Moreno passou o restante do round amassando e dominando posições em cima do Deiveson, inclusive agravando esse ferimento que ele teve no olho. A torcida brasileira nesse momento explodiu de raiva, porque acreditaram que havia sido um golpe ilegal, uma dedada no olho do Brandon Moreno em cima do Deiveson. E tem mais, eu vi gente reclamando que o árbitro viu que foi uma dedada no olho, que fez vista grossa e favoreceu o Moreno nesse combate. E como vocês sabem, brasileiro adora a teoria da conspiração. Acredita que o mundo inteiro odeia brasileiros em qualquer competição, em qualquer esporte, e que tudo é feito para nos desfavorecer. Mas a verdade é que não houve golpe legal nenhum, e no replay fica bem claro que o que atingiu o rosto do Deiveson Figueiredo foi um soco. E vocês podem ver agora a imagem do replay. Claramente foi um soco do Brandon Moreno que acertou o Deiveson, não foi uma dedada. E a outra mão que o Moreno colocou na cabeça do Deiveson, os dedos pegaram na testa, não entraram no olho do brasileiro. Se você ainda quer forçar que tem algum tipo de ilegalidade nessa cena, falar, a junta do dedo do Moreno pode ter entrado no olho do Deiveson, mas não foi o caso. E mesmo se tivesse sido o caso, que essa junta aqui do polegar tivesse entrado no olho do Deiveson, ainda assim isso não é considerado um golpe legal. Então mesmo se isso tivesse acontecido, não tinha motivo pro Herb Dean interromper a luta, porque não houve nenhuma ilegalidade. Se o polegar do Moreno tivesse estendido, tivesse entrado assim no olho do Deiveson, aí sim, mas não foi o caso. Outra coisa muito importante, no início de toda a luta, o Herb Dean e qualquer outro árbitro do UFC, e até de outras organizações, isso aí é padrão, afirma, a primeira coisa que eles falam para os lutadores: protejam-se a todos os momentos. Quando o Deiveson recebeu o soco e foi reclamar de uma dedada no olho, ele tirou totalmente o foco do Deiveson Figueiredo e ficou olhando só pro Herb Dean, sendo que o único ali que tem poder para interromper a luta é o próprio árbitro, e ele não o fez. Muito pelo contrário, ele avisou ao Deiveson que o golpe foi legal e mandou a luta seguir. Durante todo esse trecho, o Moreno estava livre, leve e solto para atacar, sem qualquer tipo de consequência. Tava tudo legalizado. E mesmo assim, ele só partiu para queda quando o Herb Dean confirmou que havia sido um soco. Então, de novo, Brandon Moreno não fez absolutamente nada de errado e nem foi favorecido. Mas aquele machucado foi bem feio, e no intervalo entre rounds, o médico foi avaliar a situação do Deiveson e decretou que era inviável para o brasileiro continuar na luta. O olho dele ficou completamente fechado, ele não conseguia enxergar absolutamente nada por esse olho, e assim o combate foi interrompido. Vitória de Brandon Moreno por nocaute técnico devido a uma
interrupção médica, fim da tetralogia, quase que eu travava pra falar esse nome, e fim da rivalidade, mas não da polêmica. Porque mesmo com o replay mostrando, deixando bem claro que não houve ilegalidade e com o próprio Davidson Figueiredo afirmando que não houve golpe legal, a torcida brasileira não aceitou o resultado e arremessou copos, comida, cerveja em cima do Brandon Moreno, enquanto ele era escoltado por seguranças para fora da arena. Uma cena lamentável que com certeza vai pesar na relação entre o UFC e o Brasil. A postura da torcida brasileira nessa noite foi notícia no mundo inteiro. E pra mim, essa nem foi a cena mais triste da noite. O pior foi no evento principal, porque os torcedores brasileiros deixaram a arena antes do anúncio oficial da derrota do Glover. A arena ficou vazia, ou seja, o Glover deu tudo de si, sangrou, apanhou como nunca na carreira e a torcida simplesmente o abandonou. Nem sequer ficou para ouvir o discurso dele de aposentadoria. Eu quero falar sobre isso depois, mas as cadeiras vazias, a postura da torcida brasileira e etc. pode realmente prejudicar essa relação do UFC com o Brasil. Não tô dizendo que nunca mais vão voltar no Brasil, não. Muito pelo contrário, inclusive acho que esse ano ainda vão voltar pelo menos mais uma vez. Por outro lado, uma coisa que está prestes a melhorar é a relação do UFC com o México, porque o cinturão volta para as mãos do Brandon Moreno e mês que vem, Yair Rodrigues disputa o cinturão interino contra Josh Emmett no peso pena. E agora, com 2 cinturões mexicanos no UFC, as chances de acontecer um evento no México ainda em 2023 é gigantesca. E acredito que o evento principal e co-principal vai incluir o Brandon Moreno e o Yair Rodrigues. A próxima luta do Moreno, inclusive, deve ser contra outro antigo rival brasileiro, o carioca Alexandre Pantoja, que já venceu Moreno 2 vezes. Uma no TUF e outra já dentro do UFC. A última luta entre os dois foi há 5 anos atrás. Ou seja, voltando agora pro lado patriota, nem tudo tá perdido para o Brasil no peso mosca. Já na próxima rodada temos uma chance de recobrar essa terra pra gente. E se acontecer no México, ainda tem chance de vingança. O Alexandre Pantoja pode derrotar o Brandon Moreno em casa e dar o troco com a mesma moeda. Quanto ao Davidson, finalmente ele anunciou sua subida para a categoria dos galos. Ele reconheceu que foi derrotado pelo Moreno, encerrou a rivalidade e cravou que não luta mais no peso mosca. O que é uma excelente notícia, porque esse corte de peso estava acabando com ele não conseguia continuar no peso mosca. E óbvio, teria sido melhor se ele tivesse subido disputando, enfrentando o campeão Aljamain Sterling, fazendo um duelo entre campeões que poderia coroar o Davidson como duplo campeão do UFC. Mas a verdade é que a categoria dos galos está uma confusão. O Aljamain Sterling está lesionado, não sabe quando volta, o O'Malley e o Henry Cejudo estão tentando disputar um cinturão interino e ainda tem o Marlon Vera e o Corey Sandhagen no meio da fila. Resumindo, é quase certo afirmar que mesmo que o Daiko tivesse vencido o Brandon Moreno nesse sábado, ele não disputaria o cinturão dos galos em 2023. Mas com a derrota, as portas estão abertas para a próxima luta do Davidson já ser no peso galo. Notícia boa para ele, que vai preservar sua saúde, não vai precisar passar por esse corte de peso mortal que ele passa no peso mosca. E notícia boa para o Brasil, que agora vai ter um forte nome para brigar pelo cinturão dos galos. O único nome que a gente tem do Brasil dentro do ranking dos galos é o Pedro Munhoz, que tá vindo de uma má fase. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.